Eu sou o Chief Marcos Bonfim, mas na verdade hoje vai ser uma fala totalmente diferente, que vai ser em relação ao pastor Marcos Bonfim, a sua experiência evangélica, né? Que eu sou um evangélico e ordenado pastor. Vou compartilhar aqui com vocês em outubro do dia 19 de 1985, o pastor Marcos Bonfim, enquanto estava no seu primeiro seminário fazendo bacharel de cuidados pastorais, aconselhamentos pastorais, ele foi ordenado em 1985 no estado de Kentucky. E isso foi uma experiência muito bacana, mas uma experiência que sempre me preocupou muito. Vocês não sabem o dilema, desde a época que eu me converti até hoje, de carregar esse título de pastor, reverendo, lá o que for, e meu dilema, e eu com Deus, em nossas conversas sobre o peso de ser pastor. Eu, na verdade, vou adiantar para vocês, eu nunca me considerei pastor, embora seja ordenado, embora tenha me envolvido no ministério por muitos anos, ao qual participei e gostei muito, aprendi muito. Tenho 2 bacharéis em religião, um é em cuidados pastorais, o outro em educação religiosa, pelo Garner Webb University, aqui em North Carolina. Tenho um mestrado em Christian Ministry. Comecei a fazer o meu doutorado, mas não terminei em Chicago, num outro seminário que não pertencia à Convenção Batista do Sul, mas a minha intenção era, e o meu propósito era, nós tínhamos 15 estudantes no nível doutoral, e dos 15 estudantes, 14 denominações diferentes, e é isso que me encantava, porque eu queria aprender o porquê as pessoas pensam diferente, acreditam diferente, e hoje nós temos mais do que 3.800 denominações usando a mesma Bíblia. Está aqui, usando a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus, e até outras religiões, como o Espiritismo, eles usam muito a parte da Bíblia. Se você for ler alguns livros de Espiritismo, você vai ver lá passagens bíblicas que eles usam, né? Mas o interessante é o seguinte: por que tanta quantidade de religiões e denominações? Só Batista nós temos 37 diferentes denominações. Exatamente isso, tá? Ou por que tanta, né? 3.800 denominações e com interpretações totalmente diferentes. Então, nós pastores, né, que usamos a palavra de Deus, que Deus nos falou o nosso coração, por que Deus fala ao meu coração uma coisa e fala ao outro pastor de uma outra denominação a mesma coisa? Por exemplo, falar em línguas. Nós batistas, nós não falamos em línguas. A nossa teologia, a nossa pesquisa, os nossos estudos, não encara como as igrejas pentecostais da Assembleia de Deus, que falam em línguas, tá? Se você fosse aprofundar, vai ser um debate muito bacana, muito profundo, mas a pergunta é: e Deus? Não é verdade? Se Deus falou comigo, quem é que vai duvidar? Isso é um grande chavão que nós, pastores, manipulamos você. Eu vou contar as histórias para você, para que você possa entender. E por que meu dilema? Quando eu me converti com 23 anos de idade e me envolvi muito, cada vez mais me aprofundando na palavra de Deus, e eu comecei a tomar uma certa precaução, ou vamos dizer assim, eu me irritava mesmo, vamos ser direto e honesto, eu me irritava quando via pastores, diáconos, pegava a Bíblia e usava como desodorante, colocava aqui embaixo do braço
e falava: meu irmão, que Deus... Mas diácono, pastor, eu estou precisando disso. Vamos orar. Deus irá abençoar e Deus irá prover. Cara, pessoas passando fome, Deus irá abençoar e Deus irá prover. Aí mudava o tom de voz, fazia aquela voz grossa, bonita, meu amado irmão. E dentro da denominação, dentro da convenção, só sacanagem, politicagens, um minando o outro. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui nos Estados Unidos, alguns anos atrás, ou melhor, bastante anos atrás, se juntava às igrejas batistas uma vez por ano para a confraternização das igrejas batistas nos Estados Unidos. Aí vinha a igreja da Flórida, de Boston, Washington DC, de tudo onde tinha lugar, a gente nos reunia e tinha aquela confraternização. E volta e meia eu escandalizava todo mundo pela minha naturalidade, ou até mesmo pela minha grossura, vamos colocar dessa maneira. E aí nessas reuniões, rapaz, era um tal de pastor querer roubar o ministro de música da outra igreja, que era uma loucura. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi no seminário com um professor, que ele diz 3 coisas que são perigosas e que estão sempre em evidência no meio dos pastores, principalmente os mais famosos. As 3 coisas que derrubam pastores: poder, sexo e dinheiro. Vou repetir: poder, sexo e dinheiro. Você conhece algum pastor no Brasil que quer poder, sexo e dinheiro? Pois é isso aí. Então, a palavra de Deus, a gente manipula da melhor maneira que nos convém. Então, quando eu vou pregar, deixa eu ressaltar, eu nunca fiz isso, mas é comum de nós vermos no nosso meio pastores dizer: Deus me deu essa mensagem. Que bom, eu não precisava nem gastar tantos anos em seminário estudando, levantando a minha pressão arterial, estudando igual um louco. Para quê? Se Deus falou, não é mesmo? Deus falou. Na hora de fazer um sermão, Deus falou no meu coração. Que bom. E aí, se Deus falou para mim, quem é você de questionar aquilo que eu prego? Ou invalidar, ou questionar a minha teologia? Foi Deus que falou, né? Isso é um chavão muito grande. Deus me quer aqui. E uma coisa, o pastor Oliveira, da Igreja Batista de Vitória, um grande amigo que faleceu, eu gostava muito dele. Quando nós tivemos uma convenção dessa, das igrejas se reunindo lá no Texas, ele veio para ser o palestrante naquela época, e ele disse assim: você sabe quando o crente mais mente? É quando ele canta. Vocês já pararam, você que é cristão, quando você canta hinos de louvor a Deus, que tu é um baita mentiroso? A tudo entregarei. Que mentira. Que mentira. Vou aonde pregar o evangelho, aonde Deus me mandar. Sério? Eu não. Então é uma coisa assim impressionante. Agora, vocês cristãos, que nós estamos passando essa aí no Brasil, essa fase aí do super cristão, como é que é? Extremamente evangélico, coisas desse sentido, e que se mistura tudo. Isso tudo é manipulação, gente. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, para que vocês possam entender sobre a história. Tá aí, Constantino I, imperador romano. Nos anos de 300, os cristãos eram muito perseguidos pelos judeus. Apanhavam, matavam, faziam o que se faz hoje no Brasil, né? Essas quadrilhas, a polícia matava, batia e etc e tal. E na época, os cristãos eram perseguidos. Mas Constantino, no ano 300, viu o crescimento dos cristãos, não é? Os cristãos crescendo, ele decidiu oficializar o cristianismo. Até então, o cristianismo não era oficializado. Então ele bateu o martelo e oficializou o cristianismo, o amor de Deus. E o que aconteceu?
os cristãos começaram a perseguir o judeu, toma-lhe porrada, e matavam. E por aí vai. O que eu quero mostrar a vocês, gente, que nós somos um bando de hipócritas. Nós somos mentirosos. Fazer a vontade de Deus é duro, viu, irmãos? É duro. Não é à toa que Jesus, vendo as nossas fraquezas, as nossas impurezas, as nossas malícias, ele enviou o seu Filho unigênito para que morresse, pagasse os pecados por nós. Porque nós não temos condições de sermos fiel a Deus. Nós não somos fiel a Deus. Nós somos uns hipócritas, isso sim. Vou mostrar aqui um outro vídeo para que vocês possam entender cada vez mais a história. E eu vou solicitar a você que você veja esse filme, John Huss. John Huss. Isso foi na volta por 1500 e graças a ele, hoje, ele e outros como Wycliffe, Martin Lutero na Reforma, hoje nós temos a palavra de Deus traduzida na nossa língua para que nós não dependemos dos pastores, um bando de canalhas, pastores, porque eles manipulavam. Quando você vê esse filme, que é real, é histórico e é real, você entra lá no YouTube, tá ali o YouTube, eu coloquei aí embaixo para vocês, para que vocês possam copiar, tem em português, está traduzido em português, para que vocês possam entender. Se você não chorar até o final desse vídeo, o que nós religiosos, nós pastores, bispos da igreja, aqueles que estão mais próximos de Deus, veja esse filme, você vai ver que quanto nós, teólogos, estudiosos da palavra de Deus, somos canalhas, hipócritas. Queimaram esse homem vivo. E no final, veja o filme. Veja o filme. É emocionante. Bom, uma outra coisa que eu quero contar para vocês, que era muito comum, eu como diretor internacional de ministério, aqui em Charlotte, Carolina do Norte, Associação Batista, nós tínhamos igrejas riquíssimas, igrejas milionárias. A nossa associação era milionária, tinha muito dinheiro, e nós organizamos para levar para o Brasil americanos para pregar o amor de Deus. Eu me lembro muito bem que muitas delas eu participei, estive com os americanos, traduzia, e lembro muito bem as nossas visitas. A gente leva o amor de Deus. Ah, que beleza. Deus ama você tanto que deu seu Filho unigênito para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Coisa bonita, né? Mas nós esquecemos da nossa parte, porque Deus fez a parte dele. E a gente carregava a Bíblia, tal, bonito. E uma vez, subindo na favela, nós entramos numa casa de uma senhora bem pobre, paupérrima, miserável. E ao chegarmos na casa dela, casa, se você pode chamar aquilo de casa, barraquinho dela, tinha uma mesa no meio, um bolo. Ela fez o que eu nunca fiz. E eu era pastor missionário, estudado. Pois é. Ela fez o que eu nunca fiz. Ela deu o que não tinha. Fez um bolo para nós com café. Eu olhei a casa dela toda, olhei as paredes, as panelinhas penduradas na parede. Não tinha armário para botar panela. Aquela pia bem rústica que não tem o armário embaixo. A alegria e o amor dela de servir a nós americanos, levando o amor de Deus, levando a paz de Deus. Ela me mostrou uma coisa que eu nunca tinha notado até no entanto, o quanto era hipócrita. Pastor, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz bolo para ninguém. Eu nunca dei o que eu não tinha. Aliás, nem o que eu tenho eu dou.
E aquela mulher que nunca entrou no seminário para estudar e carregar um título, ou ter um certificado, pastor, ela ensinou a gente, ensinou a mim, o quanto ela realmente tinha Deus e o quanto eu não tinha Deus no meu coração. Diferença, né? E vocês pensam que nós, pastores, estamos mais próximos de Deus? Estamos não, cara. Estamos muito longe. É só vocês olharem o Malafaia, esses pastores aí que planta feijão, esse pastor aí, o pai do Gabriel, que mete a mão no dinheiro do miserável, vai lá receber os R$600, R$1.200. Esses outros tantos pastores que roubam os irmãos, que enganam os irmãos, a Igreja Universal, não, louvar a Deus, não, vocês têm que me pagar o que deve. Foi isso que ele disse, está em vídeo, eu já mostrei isso para vocês. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você, você que é crente, é cristão, é evangélico. Você gosta de mentira? Não, né? Por que você apoia? Você gosta de homicídio? Por que você apoia? Já estamos na casa dos 620 mil, não é isso? Da pandemia. Isso é homicídio. E por que você apoia isso? Você gosta de canalice? Por que você apoia? Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem falar, eu posso falar o máximo que eu quero. A palavra de Deus possa mencionar e dizer autenticamente. Mas o nosso comportamento, as nossas ações, elas são contraditórias, elas são opostas. Vamos continuar. Está vendo aí o Billy Graham? O maior evangelista do mundo. É aqui de Carolina do Norte, daqui de Charlotte e Asheville. Hoje nós temos uma avenida chamada Billy Graham. Temos um museu do Billy Graham. Centenas e milhares de pessoas vêm ao museu para ver a história do Billy Graham. Billy Graham conhecido no mundo todo. Está ali. E uma coisa que eu nunca entendi. O porquê que Deus permitiu que eu fosse o diretor do Ministério Internacional da última cruzada do Billy Graham aqui em Charlotte, no estádio lotado de pessoas. Até hoje eu nunca entendi. O dia que eu passar dessa vida para a eternidade, eu vou questionar a Deus essas coisas todas. Por que isso? Eu não tinha condições nenhuma, moralmente, dignamente, mas Deus me deu um privilégio, porque esse homem, o Billy Graham, é uma peça rara no meio dos ministros, no meio das pessoas que pregavam a palavra de Deus. Ele sempre foi um exemplo. Sempre foi um exemplo. E ali está eu ali, tá vendo eu ali baixadinho ali, Marcos Bonfim, a setinha? É eu ali. Pois é, fiz parte. Eu tive a honra, o privilégio de trabalhar com o Billy Graham nessa cruzada, na última cruzada da vida dele. Gente, se eu fosse tão canalha, eu poderia usar isso tudo para promover e hoje ser, não um papa, mas um bispo, né? Nós não temos isso na igreja batista, mas ser uma pessoa altamente, eu nunca uso, aliás, vocês nem sabiam disso. Pois é, estava ali. O cínico, o hipócrita, Marcos Bonfim, teve a honra, o privilégio de trabalhar na última convenção do Billy Graham. Você imagina se um canalha desses nossos aí tivesse esse privilégio, o quanto ele iria usar essa imagem para se autopromover e passar a ser santo. Eu cansei de dizer para as pessoas, pastor, ora por mim, porque as pessoas se aproximavam de mim como se eu tivesse coladão com Deus, e nunca estive coladão com Deus. Elas pediam a oração no sentido que se eu pedisse, Deus ia ouvir. E eu dizia para as pessoas, minha irmã, meu irmão, a minha oração não vai fazer diferença da sua. Exatamente isso. Agora, a posição que eu tinha na Associação Batista era bem diferenciada. Vocês não têm ideia como eu era paparicado por pastores. Por quê? Eu era o que assinava cheques para ajudar.
Eu era que promovia o crescimento, plantar igrejas, envolver a convenção, a associação e outras igrejas para dar suporte para começar uma igreja. Pastor, vim pregar na minha igreja. Depois que eu saí da associação, não teve um que me deu um telefonema. By the way, você sabe por que eu saí da associação? Vou contar para vocês o porquê que eu deixo. Hoje, se eu tivesse na associação até hoje, com baita do escritório, cheio de privilégios, só para você ter ideia, eu viajei 7 vezes à Alemanha, pago pela associação. Fui a trabalho? Fui. Fui à Áustria fazer treinamento de liderança, pago pela associação. E tantas outras mordomias que eu tinha. Se eu tivesse hoje, até hoje, na associação, eu deveria estar ganhando uns $150 mil por ano. Mais o seguro, despesas de seguro-saúde, por aí vai. Porque aqui a gente fala o salário por ano. Então você pega $150 mil, divide por 12, é um bom salário. Não é de rico, mas é um bom salário. E aí joguei tudo pro ar. Você sabe por quê? Porque o meu executivo, meu chefe, manipulava dinheiro. Deixa eu ressaltar bem isso. Nunca acusei ele de roubar dinheiro da associação. Mas ele tinha uma fraqueza muito grande, que era manipular dinheiro. Vou dar o exemplo. Se você doasse um dinheiro para comprar material para a igreja, qualquer outra igreja comprar material ou qualquer coisa relacionada ao ministério, aquele dinheiro é designado. Aquele dinheiro não pode ser transferido. E o meu chefe constantemente manipulava esses dinheiros todos para usar em outras causas que não deveria. Que as outras causas eram justas? Sim, eram. Mas aquele dinheiro designado era para ser gasto naquilo que a pessoa doou para a associação fazer. Isso é crime federal aqui nos Estados Unidos. E eu falei com o meu chefe várias vezes, ao ponto dele nunca ouvir e eu chamar o board da associação e denunciar ele. Foi um quebra-pau que vocês não têm ideia. O que foi retirado, as igrejas tiraram o dinheiro da associação, não foi brincadeira. E por essa razão, eu deixei o ministério. Mas eu tinha que denunciar. E denunciei. Mas enfim. E ontem, para a gente terminar, depois eu posso até contar mais, se alguém tiver perguntas, você pode perguntar no vídeo, que eu vou falando mais para vocês. E ontem eu vi uma coisa que me irritou um pouco. O super evangélico, qual o termo que vocês estão usando aí? Extremamente evangélico, me decepcionou muito ontem. Me decepcionou mesmo. A fala dele foi totalmente política. Eu não consegui ver a resposta dele como autêntica. Foi tudo plantado, treinado como responder. E logo após ele ser aprovado, ele fez uma coisa que não deveria fazer. E que vocês já sabem. Está aí agora sendo criticado. No Brasil, nós falamos... No Brasil não, no mundo. A separação da igreja com o poder, com o governo. Quantos deputados nós temos mesmo da bancada evangélica, não é isso? Fazendo o que lá? Para o povo? Não. Para os evangélicos? Não. Para eles mesmos? Sim. 2 bilhões de dólares, ou 2 bilhões de reais, eles aprovaram para não pagar impostos. Para eles. Tudo canalha. Tudo canalha. Ah, você, pastor Maban, está chamando os pastores, deputados, canalha? Tô. E posso garantir mais a você, quando a gente voltar, por favor, veja esse filme aqui.
Vamos voltar lá na época que Jesus foi crucificado. Quem foi mesmo que crucificou Jesus? Foi o ladrão? Foi o traficante? Foi os criminosos? Foram os religiosos. Os religiosos que manipulavam a palavra de Deus, em que todos não tinham conhecimento e ameaçavam que iriam ser excomungados se não fizesse a vontade dos santos líderes da igreja. Veja esse vídeo. Esse vídeo é fantástico. Isso é autêntico, isso é real. Veja a fala do rei, veja a fala do bispo e do papa na época. É impressionante. Então, ontem, após ver o André, eu fiquei extremamente decepcionado. Essa separação da igreja com o poder, isso não vai existir. Ele não vai respeitar isso. E mentiu para o Senado, que são outros bandos de mentirosos. Mas enfim, a minha pergunta eu quero fazer a você, que é crente, que é cristão, que é evangélico, e muitas das vezes considerando que todos vão para o inferno e você irá para o céu. Você gosta de mentira? Você gosta de traição? Você gosta de ser enganado? Isso tudo é bíblico. Você gosta do ódio? Você gosta da fake news? Você que é evangélico, você que é cristão, você gosta? O que a palavra de Deus fala? Se você diz que não gosta, o porquê que você apoia esse governo tão canalha, tão corrupto, tão mentiroso? O porquê? Que cristão é você? Que Deus possa abençoar a você e ao Brasil, e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a minha fé, Ele morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, porque eu sou um baita de um hipócrita. Pense nisso. E você, é hipócrita também? Tchau, tchau.